Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Minha Mente Agitada. Prontos para a sua dose de agito diário? Então vamos lá! E aqui, à frente dos portões do meu forte, cunharei na pedra a palavra que constitui minha referência e minha bandeira. A palavra que nunca morrerá, mesmo que morramos em batalha. A palavra que não pode morrer nesta terra, pois ela representa seu coração, sua glória, seu sentido, a palavra sagrada, ego. Igualdade 7-2-521. Herói da obra Cântico de Ayn Rand. Contra o coletivismo. Cântico de Ayn Rand. Em uma época em que algumas pessoas veem o avanço científico como perigoso e pedem sua interrupção, Ayn Rand, em 1938, já visualizava um mundo em que tudo na vida humana é subordinado a uma única questão: a igualdade. O conhecimento, o uso da tecnologia e a capacidade de exercer nossas habilidades são tão valiosos que, se nos fossem retirados, nos sentiríamos perdidos, em uma espécie de morte social. Mas, e se eu dissesse que Ayn Rand imaginou um mundo o qual, em nome da igualdade, privou-se todos os seres humanos da capacidade de exercer sua individualidade? As consequências disso são ruins. Esqueça prédios com designs diferentes e bonitos. Esqueça a beleza e sua apreciação. Esqueça a chance de escolher uma profissão, ter uma família, um sobrenome e até mesmo um nome. Você é apenas um número com um apelido sarcástico dado à sua situação. Liberdade, fraternidade, coletivo, solidariedade, aliança, todas coisas que perderam o significado há muito tempo. Pense em viver em dormitórios coletivos durante toda a sua vida. O livro Cântico aborda o desejo profundo de sermos indivíduos, destacando como esse desejo permanece forte apesar do despotismo e totalitarismo. A teoria de Ayn Rand, o objetivismo, argumenta contra viver como se o ego fosse um pecado, considerando isso um crime contra si mesmo. A autora de livros aclamados como A Nascente e A Revolta de Atlas é uma voz discordante em um mundo em que impera a barbárie. Para ela, destruir a individualidade e o ego em favor de uma massa é uma perversão da existência humana. Cântico é uma novela distópica que se passa em um futuro sombrio e totalitário, onde a individualidade é reprimida e a sociedade é controlada por um governo coletivista. O cerne da obra é a luta do herói para pensar e agir livremente, enfrentando a ordem governamental totalitária que o oprime. Quando Ayn Rand escreveu o livro nos EUA, nazismo e comunismo eram ideias respeitadas intelectualmente, mas para ela, esses regimes eram exemplos reais de ideologia política coletivista. A autora também observava práticas coletivistas crescentes nos EUA, e Cântico serve como um alerta para mudar esse padrão. O herói de Cântico é Igualdade 7-2-521, um jovem curioso sobre a origem de todas as coisas. Ele queria ser cientista para explorar sua grande curiosidade, mas o Conselho de Profissões decidiu que ele seria mais útil à sociedade como varredor de rua. O ambiente em que Igualdade 7-2-521 vive é em um futuro distópico, onde o pensamento independente é crime, e a ciência e tecnologia retrocederam para níveis primários. Um exemplo do quão primitivo é o cenário é que os prédios não têm luz elétrica. A iluminação ainda é feita com velas de parafina. A justificativa é que isso preserva os empregos dos fabricantes de velas, algo semelhante ao argumento contra o avanço da inteligência artificial hoje, alegando que ela tirará empregos reais. No lugar em que Igualdade 7-2-5-21 vive, tudo e todos são controlados, não há liberdade. Esse controle começa no nascimento e persiste ao longo da vida, resultando em um retrocesso cultural e tecnológico. As pessoas não têm nomes próprios, são classificadas e numeradas. Vários conselhos regulam até as atividades sociais mais mínimas, e é responsabilidade dos homens escolhidos nesses conselhos
dirigir a sociedade de forma centralizada, para que cada indivíduo contribua da melhor maneira possível para o todo. Um ponto notável na obra é que a autora escolheu não usar pronomes em primeira pessoa. As pessoas não se referem a si mesmas como eu, mas como nós. A eliminação de palavras é um sinal da ordem totalitária na história. Distorcer a linguagem é uma ferramenta necessária para manter o poder, coisa que vemos em prática nos nossos dias. Os muitos militantes que tentam forçar o uso de termos e palavras, as quais só fazem sentido em suas mentes subvertidas por ideologias que os fizeram perder o contato com a realidade. No livro Cântico, o pronome eu se tornou um tabu, uma palavra que não deve ser dita. Isso ocorre porque apenas o eu tem o poder de desafiar e derrubar a ideologia dominante, revelando racionalmente a compreensão da realidade. A individualidade é o único meio pelo qual o espírito humano é capaz de realizar qualquer coisa significativa. No contexto da história, a sociedade é caracterizada por uma igualdade forçada, na qual as pessoas são desprovidas de identidade própria e são submetidas ao controle absoluto do Estado. No entanto, Igualdade 7.2.521 descobre uma antiga tecnologia e começa a explorar seus próprios talentos individuais, desafiando as normas estabelecidas. Ele se apaixona por uma mulher chamada Liberdade 5.3000 e busca liberdade intelectual e emocional. A mensagem central do livro é a defesa da individualidade, liberdade e criatividade contra as imposições de um coletivismo autoritário. Ayn Rand explora temas como a importância da autonomia individual, a busca pela verdade e a resistência contra a conformidade cega. O título Cântico refere-se à celebração do eu e da individualidade, contrastando com a supressão desses elementos na sociedade retratada. Ayn Rand, nascida Aliza Zinovyevna Rosenbaum, em 2 de fevereiro de 1905, foi uma filósofa e escritora russo-americana. Ela é mais conhecida por sua filosofia e seus romances que promovem ideias individualistas e capitalistas. Ayn Rand emigrou para os Estados Unidos da Rússia em 1926, escapando das consequências da Revolução Bolchevique. O egoísmo é o reconhecimento do fato de que você não pode desejar o bem dos outros se antes não desejar o seu próprio bem. O objetivismo é uma filosofia desenvolvida por Ayn Rand. Ela elaborou essa filosofia ao longo de sua carreira e a apresentou de forma mais abrangente em seus romances e ensaios. O objetivismo engloba uma série de princípios éticos, epistemológicos, políticos e metafísicos, e é conhecido por sua defesa da razão, individualismo, capitalismo laissez-faire e a busca da felicidade individual como o propósito moral supremo. Ayn Rand defende que a razão é a única fonte confiável de conhecimento e que os indivíduos devem confiar em sua própria capacidade de pensar para tomar decisões e compreender o mundo. O objetivismo destaca a importância do indivíduo e sua busca pela realização pessoal, felicidade e prosperidade. Rand rejeita o coletivismo e qualquer forma de sacrifício do indivíduo em nome de uma suposta coletividade. Rand propõe uma ética baseada no egoísmo racional, que não deve ser confundido com egoísmo no sentido pejorativo. Ela argumenta que cada indivíduo tem o direito de buscar sua própria felicidade e que, ao fazê-lo, contribui para o bem-estar geral. O objetivismo é uma forte defensora do capitalismo laissez-faire, onde a propriedade privada, a livre iniciativa e a liberdade individual são fundamentais para o funcionamento de uma sociedade justa e próspera. O objetivismo influenciou diversos campos, incluindo a literatura, filosofia, política e economia. Rand fundou o Instituto Ayn Rand em 1985, uma organização que promove suas ideias e princípios. Apesar de algumas críticas e controvérsias, o objetivismo continua a influenciar alguns círculos intelectuais.
Autores como Leonard Peikoff, um filósofo e associado próximo de Ayn Rand, escreveram extensivamente sobre o objetivismo. Outros autores e acadêmicos também discutiram e debateram as ideias de Rand, concordando ou discordando de vários aspectos. É importante mencionar que as opiniões sobre o objetivismo são diversas, e muitos filósofos e acadêmicos não concordam totalmente com as ideias de Ayn Rand. O legado do objetivismo é complexo e continua a ser objeto de análise crítica e debate na filosofia e em outras disciplinas. A questão não é quem vai me permitir, mas quem vai me impedir. Espero que tenham apreciado tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando suas impressões sobre a obra. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal Minha Mente Agitada para mais conteúdo envolvente como este.